Notas introdutórias. Estúdio do podcast. Em primeiro plano, uma mesa retangular de madeira é captada pela cabeceira. De cada lado, uma cadeira preta. Estão frente a frente. Sobre a mesa, um microfone e um copo d'água diante de cada cadeira. Ao fundo, em uma parede branca e ladeada por duas faixas verticais de madeira, um monitor de Smart TV com a identidade visual do programa. Sobre fundo azul escuro, ao centro, em branco e de perfil esquerdo, o desenho de um rosto feito com traços simples, parcialmente sobreposto por um balão de fala também branco, onde se lê, em azul, Diálogos de Justiça. Abaixo, em branco, o podcast do TJRR. Também em branco, no canto superior esquerdo e no canto inferior direito, uma garatuja. Nilsara Moraes, apresentadora. É uma mulher branca e magra. Tem cabelos castanhos presos em um coque, sobrancelhas arqueadas, olhos castanhos, nariz e boca medianos. Usa maquiagem leve com batom vermelho, brincos e colar com pérolas e blusa de gola alta com estampa de oncinha nas cores marrom, bege e preto, de mangas compridas. Janaína Voltolini, coordenadora do Núcleo de Projetos e Inovação. É uma mulher branca e de compleição física mediana. Tem cabelos castanhos, lisos e abaixo dos ombros, sobrancelhas delineadas, olhos castanhos, nariz e boca medianos. Usa maquiagem leve com batom nude e blusa azul, com detalhe em renda no colo do peito e mangas 3/4. No vídeo, ora close na apresentadora, ora plano aberto e ora close na convidada. No estúdio, enquadrada do busto para cima, a apresentadora Nilsara à mesa e diante do microfone. No canto superior direito, em branco, logo do TJRR. Nas primeiras entradas, as participantes serão identificadas a fim de que seus nomes sejam associados às suas vozes. Olá, está começando mais uma edição do Diálogos de Justiça, Letreiro o Nilsara podcast do Moraes. Tribunal de Justiça de Roraima, que busca trazer informação sobre direito, cidadania e boas práticas no serviço público. E hoje o tema vai ser sobre linguagem simples. Você, em algum momento da sua vida, teve dificuldade de compreender uma decisão judicial por conta do uso de termo jurídico? Pois é. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Pacto Nacional pelo uso da linguagem simples e o Tribunal de Justiça de Roraima foi reconhecido em 2024 com o selo Linguagem Simples. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a coordenadora do Núcleo de Projetos e Inovação do Poder Judiciário de Roraima, Janaína Voltolini. Vinheta animada Diálogos de Justiça, o podcast do TJRR. No estúdio. Obrigada, Nilsara. Estão frente a frente. Estou muito feliz de frente. estar aqui. Quero parabenizar vocês pelo podcast. Eu tenho acompanhado e adorado. Close em Janaína. E eu quero parabenizar também pela escolha desse tema, linguagem simples, que é um tema tão importante, tão caro para o nosso tribunal. Close em Janaína, Nilsara. O TJRR ele foi um dos 48 tribunais que recebeu esse prêmio, né? Como foi, né, para o tribunal receber o selo Linguagem Simples do CNJ e o que representa para o nosso tribunal? Plano aberto. Bom, primeiro foi um momento de muito orgulho e validação. Letreiro. Das ações do tribunal. Se a Janaína gente prestar Voltolini. atenção, né, nós somos 91 tribunais no Brasil. Foram mais de 750, foram 750 iniciativas inscritas, porque cada tribunal poderia inscrever várias iniciativas distribuídas nos eixos, né, do Pacto Nacional pela Linguagem Simples. E dessas 750, apenas 60 foram para a segunda fase. E dos 91 tribunais, apenas 48 foram agraciados com o selo Linguagem Simples e a gente estava lá. O que demonstra é que esse esforço coletivo do tribunal, que o tribunal está fazendo, está sendo percebido não só internamente, mas externamente também. É importante a gente pensar, que é como eu gosto de pensar, que receber esse selo não é um ponto de chegada, ao contrário, é um ponto de partida ou então um caminho mesmo que a gente deve continuar seguindo para a melhoria da comunicação com a sociedade. Plano aberto. E, na prática, o que é esse Pacto Nacional pela Linguagem Simples e por que é tão importante para a nossa sociedade? Então, na prática, o Pacto Nacional pela Linguagem Simples é um grande movimento capitaneado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, e que envolve todos os tribunais brasileiros. E ele busca melhorar a comunicação com a sociedade.
O Pacto Nacional pela Linguagem Simples, ele engloba 5 eixos de trabalho. Então, o primeiro eixo é a simplificação da linguagem nos documentos. Então, o que o CNJ entende como simplificação e traz para os tribunais? Então, a gente precisa simplificar os documentos que nós usamos internamente, e simplificar não significa perder a qualidade técnica do documento. Isso é muito importante deixar claro, porque parece que quando a gente fala de simplificação de linguagem, parece que a gente está perdendo qualidade. E não quer dizer perda de qualidade, ao contrário, quer dizer você substituir palavras que não são tão usuais no nosso dia a dia, no cotidiano, para outras palavras que são mais usuais, que qualquer pessoa compreenda, de qualquer nível de escolaridade compreenda. Então, a primeira coisa é a simplificação desses documentos e, por exemplo, nas áreas judiciais, então, simplificar intimações, simplificar citações. Outra coisa que o CNJ coloca para a gente, outro eixo, é a brevidade nas comunicações. Então, por exemplo, o cerimonial ele ser mais simplificado, não precisar ser repetitivo nas nominatas. Então, falou a nominata uma vez, não precisa se repetir nisso. Todas as comunicações internas, por exemplo, do núcleo de comunicação, nosso núcleo, usar as palavras de uma forma mais compreensível, mais clara e mais objetiva também. O terceiro eixo é educação, capacitação e conscientização, que vai trazer para a gente a necessidade de capacitar magistrados, servidores, estagiários, todo mundo, desembargadores, todo mundo que atua no Poder Judiciário, para poder mudar a sua forma de escrita mesmo, muitas vezes, né? Então, para isso a gente precisa, até porque não é simplesmente substituir uma palavra por um sinônimo, a gente precisa entender se aquilo faz sentido no que a gente quer comunicar. Então, essa capacitação, porque é uma mudança cultural mesmo, né? A outra questão é o uso de ferramentas tecnológicas. Então, a gente usar essas ferramentas para tornar o Poder Judiciário mais acessível para os cidadãos. Então, a gente trazer legenda nos nossos vídeos, a gente usar a linguagem brasileira de sinais, Libras. Então, utilizar, por exemplo, a nossa página no tribunal para acesso não só interno, mas externo, de forma clara e objetiva também, para qualquer pessoa. Então, o último eixo, que é que são as parcerias institucionais e a colaboração com a sociedade civil, incentiva a troca de boas práticas, a troca de experiências entre tribunais e universidades, tribunais e sociedade civil de maneira geral, para facilitação da linguagem. O Pacto Nacional pela Linguagem Simples é um compromisso de todo o Poder Judiciário com uma justiça mais ética, mais transparente e mais justa. E por que isso é importante para a sociedade? A primeira coisa é porque ela democratiza o acesso à justiça. Como cidadãos, nós sabemos que existe uma complexidade muito grande no acesso, no entendimento, na verdade, né, do juridiquês que a gente fala. Então, a primeira coisa é a gente diminuir os jargões, sem perder a qualidade, de novo, né? Jurídicos, para facilitar com que qualquer pessoa entenda o que está sendo falado pelo Poder Judiciário. A segunda coisa é o fortalecimento da cidadania, porque uma vez que a pessoa entende o que é que está escrito ali naquele papel, ela perde até o medo de acessar a justiça, porque muita gente não entende o que está escrito, tem medo de procurar o judiciário e ser mal entendido, ou tem vergonha de perguntar o que está escrito ali, ou precisa recorrer a uma terceira pessoa, né, para entender o que está naquele papel, naquela intimação que ele acabou de resolver. Então, o fortalecimento dessa cidadania também é um outro ponto importante que a gente pode destacar. Outro ponto de destaque, Nilsara, é o aumento da transparência e da confiança, né? Um judiciário que se comunica de forma clara e transparente, ele é mais autêntico, né? As pessoas elas vão confiar mais, ele tem mais credibilidade. A redução dos litígios também, porque uma vez que a pessoa entende o que está escrito, ela vai... isso tende a gerar menos dúvidas, né? Então, essas dúvidas também vão reduzir o número de recursos, de pedidos de esclarecimento. E, por fim, outro ponto que a gente pode destacar é a efetividade das decisões judiciais, porque as pessoas elas entendem o que está escrito ali, então é mais... Imagina-se que aquelas decisões elas vão ser cumpridas. Eu tenho um exemplo para trazer para você, né, nesse ponto da efetividade das decisões judiciais, que eu atuei nas varas da infância e da juventude, né?
E ali a gente tinha, algumas vezes, adolescentes sendo apreendidos por descumprimento de medida socioeducativa. Mas aí, quando a gente ia perguntar para aquele adolescente por que ele não cumpriu a medida, ele dizia porque a gente não entendeu o que estava escrito naquele papel. Às vezes não entendia o que era, enfim, alguma coisa que estava escrito, ou então não entendia uma palavra, remissão cumulada com alguma coisa, com alguma medida. Então, se a gente entende melhor o que está escrito, provavelmente as pessoas elas vão cumprir essas decisões muito mais rápido e vão evitar esse tipo de situação. Certo. E o Pacto Nacional, né, pela Linguagem Simples, não é algo obrigatório, é voluntário dos tribunais. No caso do Tribunal de Justiça de Roraima, quais os principais compromissos, as ações desenvolvidas e as que vão ser desenvolvidas para cumprir, né, com esse Pacto Nacional? Isso. É importante dizer isso porque que é uma adesão voluntária, porque embora seja uma adesão voluntária, o tribunal, em momento algum, ele pensou em não fazer. A gente tem muito aquele discurso de que estamos fazendo porque o CNJ está pedindo, porque estamos fazendo, mas não. Quando a gente recebeu o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, não houve dúvidas de que a gente queria aderir, de que o tribunal queria participar de todo esse movimento, porque é um movimento mesmo, né? Então, sobre as ações que o tribunal tem realizado, eu posso citar, eu trouxe aqui até... Pega uma folha na mesa. Os modelos desenvolvidos em parceria com as unidades judiciais, por exemplo, né, quando a gente fala da simplificação de documentos. Então, só nas varas criminais unificadas, nós desenvolvemos 14 modelos, entre mandado de citação genérico, réu preso, réu solto, intimação de testemunha, de vítima. Na vara de entorpecentes e organizações criminosas, foram 7 modelos. Juizados especiais civil, um modelo de mandado de intimação e citação para audiência de conciliação. No núcleo de gerenciamento de demandas também. Varas da infância e da juventude, vários modelos. Nós tivemos capacitação de magistrados e servidores. Nós temos que acho que é importante citar que o NUCRE tem realizado também aqueles informes que tem até no boletim semanal, né, sobre linguagem simples, trazendo formas de adaptar a linguagem para uma forma mais simplificada. No ano passado, na primeira Semana Nacional dos Juizados Especiais, foi lançado um modelo também de mandado em linguagem simples. O cerimonial já utiliza uma forma mais breve tanto de apresentar os eventos quanto de apresentar a nominata. Esse ano, por exemplo, de 2025, nós já também trabalhamos com simplificação de linguagem em mandados das varas do Tribunal do Júri. E esse ano também, agora em 2025, a gente já está reunido com os mais de 20 tribunais que aderiram a um Banco Nacional de Linguagem Simples. O que significa isso? Um banco, como se fosse um dicionário de palavras que podem substituir aquelas outras mais difíceis que a gente usualmente utilizava no tribunal. Então, ao invés de cada tribunal fazer o seu banco, nós criamos um grupo nacional capitaneado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí agora a gente vai fazer um banco comum e a cada 2 anos, cada tribunal vai ficar responsável pela atualização dessas informações. Então, a cada 2 anos, um tribunal vai ser o curador desse dicionário de linguagem simples, como a gente pode chamar. Certo. E você falou a respeito da questão da linguagem simples fazer parte de uma política de acessibilidade e inclusão. Pode explicar como isso se articula com as ferramentas como Libras, audiodescrição e outras práticas inclusivas? A linguagem simples ela é uma peça dentro de uma política maior de acessibilidade e inclusão que a gente precisa fortalecer dentro do Poder Judiciário como um todo, né, no Brasil inteiro. Na verdade, quando a gente pensa em acessibilidade e inclusão, a primeira coisa que vem na cabeça são rampas, né? Mas a acessibilidade não quer dizer só isso, só a acessibilidade arquitetônica. A gente tem que pensar acessibilidade na nossa página ou as redes sociais do tribunal, elas precisam ter aquela informação como um todo, né? Hoje a gente faz a hashtag para cego ver, a gente precisa ter audiodescrição, a gente precisa ter Libras, a gente precisa ter acesso, oferecer os acessos também, né, para as pessoas, para que elas possam exercer a sua cidadania. Afinal, a justiça é para todos e a linguagem simples, ela faz parte também especialmente, né,
desse direito ao acesso à justiça, que é um direito humano. Em relação a isso, por exemplo, nós temos um projeto que foi desenvolvido no ano passado, o Intima Jus, que é um projeto que, além de melhorar o mandado, em termos de linguagem mais simples, o que ele faz? Ele tem QR Codes que as pessoas podem acessar e leva essas pessoas direto para recursos de acessibilidade, leva direto para o canal de atendimento do Tribunal de Justiça. Então, o Intima Jus, ele explica, inclusive ele tem vídeos que foram feitos pelo Nucre para explicar para as pessoas o que é uma audiência, né? Porque facilitar a comunicação também é isso, explica. Será que todo mundo sabe o que é uma audiência? Será que todo mundo sabe o que é uma citação? Será que todo mundo entende o que é uma intimação? Então a gente fez vídeos também com legenda, com audiodescrição, com todas as informações necessárias para que as pessoas tenham a melhor compreensão daquele conteúdo. Você falou no início a respeito dessa mudança de cultura organizacional, né? Capacitação para magistrados e servidores. Porque toda mudança ela causa aí, né, digamos, uma certa resistência ou não para determinados atos, né? E aí a gente vem falar da importância de capacitar, né? Os próprios servidores, os próprios magistrados, né, estarem conscientes de que a gente precisa se comunicar de forma eficaz, né, com a sociedade, ou seja, que aquela comunicação chegue e seja entendida, né? Como é que está essa questão dentro do tribunal? A adoção da linguagem simples no Tribunal de Justiça, ela envolve realmente um processo multifacetado, ela exige uma reorientação de rota. Você falou sobre a resistência que a gente tem às mudanças, né? E é justamente isso, imagina, a gente está acostumado a falar de um jeito, os operadores do direito, eles aprendem na faculdade que precisa escrever determinadas palavras, que precisa se comunicar daquela maneira e, de repente, vem alguém e diz, não, olha, vamos mudar isso aqui? É muito complicado. Então, é, de fato, uma reorientação de rota. Mas aqui no tribunal, eu posso te dizer que nós não enfrentamos tanta resistência, porque nós tivemos o apoio restrito da alta gestão. Então, os desembargadores, eles foram os primeiros também a apoiar essa mudança de rota, né? Essa cultura que a gente tinha. Então, quando a gente tem apoio da alta gestão, tudo vai ficando mais fácil, né? E, por exemplo, nós tivemos apoio da Corregedoria Geral de Justiça. Quando a gente fala que alterou os mandados, simplificou esses mandados, até isso acontecer para chegar no Projud, por exemplo, a gente precisava do apoio da alta gestão e precisava do apoio da Corregedoria. E nós não tivemos resistência relativa a isso. Outra coisa, as capacitações de magistrados, servidores, estagiários, colaboradores, terceirizados. Nós também não tivemos, eu não posso dizer aqui que nós tivemos dificuldades com isso, porque as pessoas, elas participam de fato. Porque o que acontece? Eu estou aqui falando como servidora, mas como cidadã, eu acho importante que a gente também faça esse movimento de simplificação. Então, todo mundo é servidor, mas todo mundo também se beneficia dessa melhoria do Tribunal de Justiça. Então, as pessoas, elas se engajam mais. E o Núcleo de Projetos e Inovação coordena, né, vários projetos dentro do Tribunal de Justiça. Como é que essa iniciativa de linguagem simples está integrada a outras iniciativas, outros projetos do NPI? O Núcleo de Projetos e Inovação, ele pode atuar como um catalisador da linguagem simples. A gente pode garantir que a linguagem simples esteja presente nos demais projetos. A linguagem simples, é importante essa sua pergunta, porque ela deixa claro que a linguagem simples, ela não é um projeto. A linguagem simples, de novo, ela é um movimento que tem que estar presente no Tribunal de Justiça e não em um projeto específico ou outro. Então, quando a gente percebe que ela não está presente, a gente precisa conversar com esses demandantes e dizer, olha, vamos facilitar aqui, vamos melhorar aqui. Se tem alguma coisa que a gente pode ajustar, esse papel a gente faz. A linguagem simples, ela não é nossa, ela é do Tribunal de Justiça. E o que o Núcleo de Projetos de Inovação faz? Ele garante que ela esteja presente quando nós tomamos conhecimento dentro dos projetos, quando a gente acompanha a elaboração desses projetos e o desenvolvimento, é tentar garantir que ela esteja presente na maior parte possível desses projetos. E, como você falou anteriormente, é uma iniciativa que impacta diretamente quem precisa do serviço da justiça, né? Então, uma comunicação que não chega de forma como deveria,
pode causar, digamos, sérios prejuízos para aquela parte, como você exemplificou, o adolescente que precisou ser encaminhado para o CSE por a falta de interpretação do que estava escrito no papel. Então, quantas outras pessoas podem ter passado por uma situação semelhante e ter se prejudicado, digamos assim, em cumprir alguma determinação da justiça, né? Então, qual o impacto, né? Como você avalia o impacto do uso da linguagem simples para a nossa sociedade? Isso. O uso da linguagem simples, ela não é um modismo, é uma ferramenta de transformação social. Aí quando a gente fala de impacto, eu até fiz algumas anotações, se você me permite. Claro. Que eu acho que é importante eu não perder nada nesse sentido, porque a primeira questão é que a gente quebra barreiras de compreensão. Então, a desmistificação do juridiquês, ela quebra essas barreiras e ela fortalece a ideia de que o poder judiciário é acessível a todas as pessoas. Todo mundo pode acessar o poder judiciário. O fim da sensação de exclusão. Quando eu falo de todo mundo pode acessar o poder judiciário, é acessar sem se sentir diminuído. Porque eu não estudei muito, então eu não sei a palavra que o doutor está falando. Eu não entendi, mas também fiquei com vergonha. Então, é acessar, mas acessar se sentindo aquilo que a gente é digno de estar ali. Aquilo é um serviço, né? O poder judiciário, ele é um poder que oferta serviços para a sociedade, né? Outra coisa que eu posso citar aqui é que é aquilo, a clareza gera confiança. Se eu entendo o que você está falando, eu vou confiar mais no que você está dizendo, né? Então, quando eu não sei o que você diz, eu não fico em dúvida, né? Isso em qualquer comunicação. E aqui no tribunal também, no Poder Judiciário também. Quanto mais claro estiver o documento, quanto mais clara estiver a informação, esteja ela onde esteja, num papel, numa página ou se comunicando entre pessoas mesmo, eu vou ter mais confiança, né? Confiança, eu vou entender que aquele órgão é mais transparente. A linguagem simples também previne mal-entendidos, né? A linguagem, quando ela é clara e objetiva, ela não deixa dúvida nas pessoas. A linguagem simples, ela empodera o cidadão, ela promove a informação plena, ela promove uma formação cívica e ela também humaniza o serviço público. E e a linguagem simples, ela humaniza o poder judiciário, porque ela torna o judiciário mais empático, ela torna o judiciário mais aberto e sensível às necessidades dos cidadãos. Então, Janaína, a gente gostaria muito de agradecer sua participação aqui para falar sobre esse assunto, linguagem simples, que, como você explicou, traz um impacto social grande, né? E que o maior beneficiado é realmente a população, aqueles que precisam usar, né? Precisam dos serviços da Justiça, e parabenizar o Núcleo de Projetos de Inovação por tantos projetos inovadores dentro do Judiciário. E a gente também deixa aqui nosso canal aberto para que possamos trazer outras informações relevantes para a sociedade. Eu que agradeço, Nilsara, agradeço mais uma vez, agradeço você, o Núcleo, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a linguagem simples. E é isso, né? É você falar de alguma coisa que vai trazer, acima de tudo, uma maior confiança no nosso trabalho, no Poder Judiciário. Imagina você... E saúde para as pessoas também. Imagina o nível de ansiedade que alguém fica quando recebe uma intimação na sua casa e não sabe o que está escrito ali, não sabe do que se trata. Não, e eu queria dizer assim para todas as pessoas que estão ouvindo, especialmente para os cidadãos que estão fora do Poder Judiciário, né, para as pessoas que não trabalham aqui no Poder Judiciário, e a linguagem simples, ela é uma ferramenta poderosa e que ela precisa ser usada por todo mundo, e ela é, acima de tudo, um direito das pessoas. Então, que elas não tenham vergonha de fazer suas perguntas, não tenham vergonha de buscar as informações do Poder Judiciário, e que é uma obrigação nossa promover essa simplificação da linguagem, essa facilitação da compreensão, né, do que a gente faz aqui, e que a participação e o entendimento das pessoas são fundamentais para o pleno funcionamento da justiça. Muito obrigada mais uma vez, e lembre-se, justiça também se faz com palavras que todos podem entender. Comunicação clara é um direito de todos e um compromisso do Tribunal de Justiça. E não esqueça de acompanhar todos os nossos programas nas nossas redes sociais. Até a próxima!
Vinheta animada em fundo branco, rosto em azul com balão de fala, Diálogos de Justiça, o podcast do TJRR. Em preto, logo do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Sobre fundo preto em amarelo, logo do Núcleo de Comunicação do TJRR.